E aí, tudo bem? Vamos para mais um preview de A Saga dos X-Men, edições 28, 29 e 30. Wolverine é crucificado, surge uma nova Psylocke e a primeira aparição do Gambit. Antes da gente começar, você que está assistindo bastante vídeo meu aqui, mas ainda não está inscrito, vai lá, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sino, pede para receber todas as notificações, sempre vai ter um conteúdo bem legal aqui. Joga esse vídeo naquele grupo de WhatsApp dos seus amigos e já está seguindo a gente no Instagram e no Facebook, é só digitar lá, HQ Você Precisa Saber, tem um conteúdo legal lá também. Eu ainda não voltei a comprar a Saga dos X-Men, por isso que eu não vou mostrar nenhuma aqui, edição que saiu nesses últimos meses, mas está chegando aí, já está saindo em alguns lugares a edição 26, que é a que eu vou retornar a comprar. Então no próximo vídeo eu já mostro algumas dessas edições que eu venho falado aqui. Eles estão usando essa capa aqui, ó, como provisória para o volume 28. E nesse volume nós temos simplesmente essa história aqui. A da capa do Logan na cruz, que não só é uma das melhores da história dos X-Men, mas também foi homenageada no filme do Deadpool. Se essa capa aqui for a que vai sair mesmo, realmente não dá para entender o que se passa na cabeça do cara que escolhe essas capas. Vou começar com a história da X-Men Annual 13 de 1989. Eu desconfio que aqui vai sair a história da Jubileu. Eu já falei da outra história que tem nessa revista no vídeo anterior, que é aquela que é vinculada a Ataques Atlantes. A da Jubileu, que eu acho que vai sair aqui, é escrita por Sally Pascal e desenhada por Jim Fern. A história mostra o que aconteceu com a Jubileu desde que ela passou pelo portal do teleporter e passou a morar escondida no QG dos X-Men na Austrália até o momento em que os carniceiros atacaram Wolverine. Eu acho que essa história estava inédita no Brasil. Vamos agora para as edições da mensal. Uncanny X-Men 250 com roteiro de Chris Claremont e desenhos de Mark Silvestri. É a segunda e final parte do arco que começou no volume 27, com o que restou dos X-Men, Colossus, Cristal, Psylocke e Destrutor na Terra Selvagem. Após atacar os X-Men, a Zaladane retorna para sua fortaleza na Terra Selvagem. O Destrutor, que estava infiltrado entre os guardas, acaba se revelando e é capturado. Alex é amarrado e drogado para não conseguir usar os seus poderes. Ele assiste a Zaladane absorvendo os poderes de Lorna Dane, a Polaris. Zaladane, Lorna Dane... fica implícito na história que existe uma relação, talvez de parentesco, entre as duas. Piotr, Allison e Betsy chegam para ajudar, mas também são capturados, controlados e aprisionam Ka-Zar, Neriel e Shanna. De repente, Lorna manifesta novos poderes, ela fica super forte, musculosa e invulnerável. Ela liberta os X-Men e os heróis vão para cima de Zaladane. Os X-Men conseguem fugir após deixar a fortaleza da vilã em chamas, mas ela tenta detê-los com um escudo defensivo. Quando pensam que estão perdidos, os 4 X-Men são trazidos de volta pelo teleporter. Alex fica mal por Lorna ter ficado para trás, e a Betsy tem uma premonição de que os X-Men vão morrer muito em breve. Essa história só tinha saído até hoje aqui, na X-Men 52 da Abril, em 1993. Uncanny X-Men 251, olha aqui, Panini, é essa capa aqui que tem que usar. A história começa já com o Wolverine crucificado, surrado e pendurado num X gigante, na área externa do esconderijo na Austrália. Ele foi derrotado pelos carniceiros, agora liderados por Donald Pierce, e com os acréscimos de Lady Lethal, Cole, Macon e Reese. Logan então começa a sofrer alucinações e a gente volta no tempo para ver o que aconteceu com ele. Ele tem uma visão proporcionada pelo teleporter em que ele percebe o que aconteceu com Colossus, Destrutor, Psylocke e Cristal. Emboscados, eles resolveram passar pelo Portal do Destino e reiniciar suas vidas. A gente vê que o Logan voltou para casa após aquela fase do John Byrne lá de Tierra Verde, na revista solo dele, mas foi emboscado pelos carniceiros que o derrotaram e o crucificaram. Nos seus delírios, o Logan vê o Dentes de Sabre, Ogun, Jean Grey, Kitty Pryde, Carol Danvers e Mariko Yashida. Uma tempestade então se aproxima. Pierce e seus homens prendem o Logan na cruz com estacas e se abrigam no esconderijo que já foi dos carniceiros. Jubileu decide ajudar o Logan, mas ele sozinho consegue arrancar os seus braços das estacas que o prendiam e cai no chão. Aí ele vira para Jubileu e pergunta:
Você não vai me ajudar não? Essa história só tinha saído no Brasil até hoje, na X-Men 53. Uncanny X-Men 252, com desenhos de Rick Leonardi. Os carniceiros veem que o Wolverine fugiu e tentam rastreá-lo. Logan está muito ferido e delirando. A Jubileu precisa fugir e salvar o Wolverine e a si mesma dos carniceiros. O Pierce tem uns cães robóticos que ele usa para caçar a dupla. O Pierce encontra a Jubi e o Logan, mas a garota usa seus fogos de artifício para soterrar os carniceiros e foge com o Wolverine. Essa história só tinha saído até hoje, em X-Men 54. Uncanny X-Men 253, voltam os desenhos de Mark Silvestri. Uma garota negra com olhos azuis e cabelos brancos, uma versão criança da Tempestade, é descoberta na cidade chamada Cairo, em Illinois, nos Estados Unidos. Lady Lethal vê Logan e Jubileu ao longe, fugindo pelo deserto, mas decide não matá-los, para poder enfrentá-los com honra depois. Os médicos no hospital para onde a jovem Tempestade é levada veem que ela não aparece nas câmeras, ela não pode ser detectada. Magneto desiste de ser o diretor da Escola Xavier, comunica isso para Moira MacTaggert e Banshee e vai embora. Sean recebe um pedido de socorro por rádio da Polaris. Ele, que havia recuperado seu grito sônico, salva a Polaris e a leva para a Ilha Muir. Pierce acredita que o Wolverine fugiu para lá também e ordena que os carniceiros invadam a ilha e matem todos que estiverem lá. Essa história só tinha saído até hoje aqui, na X-Men 55. E Uncanny X-Men 254. A Moira estuda a Lorna e vê que ela perdeu seus poderes magnéticos, apesar de ter ficado super forte. Lorna diz que Zala Dane acredita ser irmã dela. Amanda Sefton, ex-namorada do Noturno, chega à Escócia. Banshee vai levá-la para a Ilha Muir, mas recebe um disparo letal dos carniceiros. Amanda se teleporta para a enfermaria da ilha e Moira tenta salvar Banshee. Os mutantes que estão ali vestem trajes de X-Men, como aqueles da equipe original, e se preparam para enfrentar os carniceiros, mas todos percebem que seus poderes estão sendo afetados e alterados de alguma forma bem esquisita. Enquanto isso, em Nova York, Mask usurpa o poder de Calisto e se torna o novo líder dos Morlocks. De volta à Ilha Muir, os carniceiros invadem e saem metralhando todo mundo. Os X-Men improvisados, Tom Corsi, Polaris, Legião, Amanda, Sharon Friedlander e Alyssand Stewart contra-atacam. Valerie Cooper diz para Mística ir até a Ilha Muir com a Força Federal e controlar a situação. Contra a vontade de Raven, Ford se junta à ex-irmandade de mutantes e vai também. O curandeiro dos Morlocks consegue salvar a vida do Banshee. Racha-crânio, esmaga-ossos e Lindinho metralham e matam o talho dos Morlocks. Essa história só tinha saído na X-Men 56. Vamos agora para a saga dos X-Men 29. Aqui sim, ótima escolha de capa. Começamos com a Uncanny X-Men 255. O grupo improvisado de X-Men e os carniceiros continuam se enfrentando. A Força Federal e Ford chegam e entram na briga. Enquanto isso, na China, Psylocke ressurge e é trazida até Matsuo Tsurayaba, um mafioso japonês. Em meio ao confronto na Ilha Muir, Muralha da Força Federal é morto por Pierce. Em retaliação, Ford mata o Racha-crânio. Sina é assassinada por Legião, o filho psicótico do Xavier. Mística culpa Ford por não ter protegido sua amiga. E era mais que uma amiga, né? Mas nessa época não dava para falar muito sobre isso. Banshee e Ford decidem se unir para encontrar os X-Men desaparecidos. A jovem Ororo, em Illinois, foge do agente do FBI Jacob Rice, que parece possuído por uma misteriosa entidade. Essa história só tinha saído até hoje na X-Men 57. Uncanny X-Men 256, com desenhos de Jim Lee. Essa história faz parte da saga Atos de Vingança, mas não saiu no ônibus publicado pela Panini. Para entender por que não, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Matsuo Tsurayaba se alia ao Mandarim, inimigo do Homem de Ferro. Os dois resolvem fazer Psylocke passar por uma transformação que a tornaria uma ninja asiática assassina. Durante essa transformação, a gente vê um flashback delirante da história da Betsy Braddock até aqui. Sua infância com Brian, seu irmão, o Capitão Britânia, seu irmão Jamie, que acabaria se tornando um vilão,
seu confronto com o vilão Mestre Assassino, que a deixaria cega, os olhos biônicos implantados por Mojo e a sua chegada aos X-Men. Também vemos o que aconteceu com Colossus, Cristal e Destrutor após passarem pelo Portal do Destino. Piotr é um artista em Nova York agora, Ellison voltou a cantar na Califórnia e Alex foi parar em Genosha. Betsy é finalmente transformada em uma ninja asiática serva do Mandarim. Essa história tinha saído pela última vez no Brasil em X-Men Gênese Mutante 1 da Panini em 2014. A última que eu tenho tá aqui, os maiores clássicos dos X-Men 1 de 2003. Uncanny X-Men 257 de 1990, Psylocke se torna a Lady Mandarim e passa a matar chefões do crime chineses para consolidar o poder do Mandarim na região. Wolverine e Jubileu chegam a Hong Kong. Ele ainda está muito mal e tem alucinações de que Carol Danvers e Nick Fury estão ali com ele. Logan e Jubilation chegam a Landau, Luckman e Lake, um misterioso escritório de advocacia. Uma mulher chamada Rose os recebe. Jubi vê uma foto do Logan com ela quando era jovem, num cenário futurista. Bem depois ficaria estabelecido que a Landau, Luckman e Lake era uma holding intergaláctica que atuava em várias dimensões e realidades. Wolverine, com seu fator de cura quase inativo, é atacado pela Lady Mandarim e ninjas do Tentáculo. Jubileu foi capturada também. Logan descobre que a Lady Mandarim é a Psylocke, agora com traços asiáticos, e é derrotado. Saiu por último na Gênese Mutante 1 também. Uncanny X-Men 258, final desse arco. Mandarim e Tsurayaba submetem Logan a um experimento doloroso para trazê-lo para o seu lado. Logan alucina, mas consegue se libertar. Psylocke recobra sua consciência e ajuda Wolverine e Jubileu a derrotar Tsurayaba e Mandarim. Logan, Betsy e Jubilation resolvem também se unir para encontrar os outros X-Men. Também saiu por último aqui. Uncanny X-Men 259 com desenhos de Mark Silvestri. Os magistrados de Genosha atacam Philip Morrow e Jenny Ransom em Nova York. Colossus, agora renascido e chamado Peter Nicholas, os ajudam. Enquanto isso, Cristal reaparece na praia de Malibu, na Califórnia, e é encontrada por Guido Carosella, segurança da Lila Cheney. É, o Fortão. Mais pra frente ele seria o Fortão. Fred Stanachek, amigo de Ellison, encontra o filme da Cristal e tenta lançá-lo. Peter vê uma bela mulher num cartaz e se interessa por ela. Pouco depois esbarra com ela na rua. Cristal não se lembra de quem é ou de onde veio. Um homem obcecado por Ellison chamado Eric Beale decide encontrá-la e matá-la. Essa história só tinha saído até hoje na X-Men 61 de abril de 1993. E Uncanny X-Men 260, Beale ataca Ellison em sua casa em Malibu. Banshee e Ford iam com uma piloto chamada Scylla até o Egito procurar os X-Men, mas mudam de ideia após ver que a Cristal reapareceu nos Estados Unidos. Scylla decola, mas o avião explode, atacado pelos irmãos Fenris, que acreditam que mataram Sean e Ford após uma dica do Pierce. Beale continua tentando matar Ellie, mas ela usa seu poder de luz para acalmá-lo e fazê-lo esquecer seu ódio doentio por ela. Só tinha saído na X-Men 61 também. E vamos lá para a saga dos X-Men 30. Tem que ser essa capa aqui com Gambit, lógico. Uncanny X-Men 261, um grupo de mercenários chamado Os Tormentos é contratado para derrotar Wolverine, Psylocke e Jubileu. A piloto Scylla sobreviveu à explosão do avião, mas ficou gravemente ferida, com membros amputados. Pierce invade o hospital e se oferece para salvar sua vida, a transformando em uma ciborgue. Wolverine é capturado pelos Tormentos. Betsy e Jubileu vão salvá-lo, mas era tudo uma armação do Logan com o líder dos Tormentos, Harry Malone, que queriam treinar seus grupos um contra o outro. Essa história só tinha saído na X-Men 62. Uncanny X-Men 262 com desenhos de Kieron Dwyer. Em uma história do X-Factor, a Jean Grey foi capturada pelos Morlocks de Mask. Essa história, a X-Factor 54, não vai ser publicada na saga dos X-Men. A história já começa com a Jean sendo resgatada por Banshee e Ford. Eles a levam para o complexo subterrâneo abaixo da Mansão X. A mansão tinha sido destruída no fim de Inferno, mas o complexo abaixo continuava intacto.
Sean e Ford contam para Jean que Pierce e seus carniceiros estão atrás dos X-Men. Enquanto isso, os vilões atacam uma das empresas de Emma Frost. De volta a Westchester, Jean e Sean são misteriosamente teleportados. Ford segue pelos túneis dos Morlocks para encontrá-los. Colossus persegue a bela jovem que tinha visto no cartaz e por quem estava fascinado. Os dois são capturados por Mask. Ford relembra seu passado no Vietnã enquanto enfrenta os mutantes deformados de Mask, mas então ele vê horrorizado que Jean e Banshee também foram transformados. Essa história só tinha saído aqui na X-Men 63 de 1994. Uncanny X-Men 263, desenhos de Bill Jaska. Ford e uma Jean com tentáculos no lugar de braços rastreiam Mask, que prendeu Peter e a bela moça, que era Calisto transformada pelo Morlock, que altera feições. Jean, Banshee, Ford, Colossus e Calisto enfrentam Mask, o derrotam e são trazidos ao normal. Também só tinha saído na X-Men 63. Uncanny X-Men 264, desenhos de Mike Collins. Jean voltou para o X-Factor numa história da equipe que também não vai sair aqui. A história então já começa com Ford sendo perseguido por magistrados de Genosha. Ele é auxiliado pela detetive Charlotte Jones. Os dois enfrentam magistrados nos subterrâneos de Nova York, enquanto Philip e Jenny ficam seguros na nave do X-Factor, com Jean, Fera, Banshee, Colossus e Calisto. Os magistrados conseguem invadir a nave e os dois grupos se enfrentam. X-Men e X-Factor vencem, mas os magistrados têm que ser soltos por questões burocráticas. Colossus e Calisto começam a ter um relacionamento amoroso nas suas novas vidas. Essa história só tinha saído na X-Men 64. Uncanny X-Men 265, desenhos de Bill Jaska. Do outro lado da galáxia, um alienígena é atingido por um misterioso homem com poderes psíquicos, aliado da Imperatriz Lilandra. Quem seria esse cara? Saberemos mais sobre isso mais pra frente. Enquanto isso, a jovem Tempestade, sem lembrar do seu passado, tenta invadir uma casa em Illinois para roubá-la. Enquanto isso, a babá e o fabricante de órfãos a monitoram. Jacob Rice havia sido possuído pelo Rei das Sombras. Ele usa seu poder para controlar a mente de Valerie Cooper. Ororo tenta invadir a casa de Rice para roubar, mas é atacada por pessoas transformadas pelo Rei das Sombras em feras, chamadas farejadores. Essa história só tinha saído na X-Men 65. E Uncanny X-Men 266, primeira aparição do Gambit, com desenhos de Mike Collins. Na verdade, essa é a primeira aparição cronológica do Gambit. A primeira edição com ele a chegar nas bancas americanas foi a X-Men Annual 14, a parte final da saga Dias do Futuro do Presente. Mas ela se passa depois dessa história. É porque teve um erro de distribuição lá nos Estados Unidos e saiu a outra primeiro. Essa saga foi publicada, Dias do Futuro do Presente, foi publicada recentemente na primeira Epic Collection do Quarteto Fantástico. Deve ser republicada também aqui na saga dos X-Men, vamos ver. Tempestade, na sua versão criança, é atacada pelos farejadores e pelo próprio Rei das Sombras na forma de Jacob Rice em sua mansão. Ela é auxiliada por um misterioso mutante que atira ferrões energizados chamado Gambit. Ainda não eram cartas de baralho nessa história, eram ferrões. Ele também era um ladrão que pretendia roubar o Rice, mas resolve ajudar a Ororo. Gambit tem também o poder de encantar, seduzir pessoas com suas palavras. Gambit e Tempestade conseguem escapar. Apesar da Ororo não conseguir lembrar direito dos X-Men, ela sabe que Rice é o Rei das Sombras e quer destruí-la. Em Washington, Valerie Cooper, controlada pelo Rei das Sombras, aparentemente mata a Mística. Só tinha saído na X-Men 65 também. Por enquanto é isso. Eu vou comprar todas essas edições que eu falei aqui. Elas todas têm histórias nunca publicadas pela Panini. O legal dessas histórias é que, apesar de terem altos e baixos, a maioria, como eu falei, só tinha saído pela Abril. Então é muito legal poder ler essas histórias de novo, agora na íntegra. Os pontos altos dessas histórias que eu falei são, claro, crucificação do Wolverine, a batalha na Ilha Muir, o retorno da Psylocke e a chegada do Gambit. Os pontos mais fracos são essas histórias com a Cristal e o Colossus, até como essa do Ford com os Morlocks. Mas, mesmo com coisas mornas aí no meio,
vale muito a pena, é uma fase muito empolgante e só melhora daqui pra frente. Os volumes 28, 29 e 30 de A Saga dos X-Men estão à venda na Amazon. Deixei links aqui na descrição. Se você comprar pelo meu link, você ajuda o canal. E você, curte o canal? Tá vendo todos os vídeos? Por que você não se torna membro aqui do nosso canal? A gente tem um clube de membros. É só clicar no botão Torne-se Membro do lado do botão de inscrição, que lá tem um videozinho onde eu te conto todos os detalhes. Essa galera aqui, ó, já tem vantagens exclusivas e tá apoiando o canal. Corre aí. Por hoje é só. Nas próximas semanas, semana que vem tem a Saga do Wolverine. A revista alcança o que tinha saído na coleção histórica e a Panini vai fazer a capa rasgada pelas garras do Logan. Depois tem a HQ que eu lia e o filme que eu vi, Coringa Delírio A2. Depois autores George Paris e depois Epic Collection Geração X. Até lá!